A nossa história começa em alguns anos antes de Trunks voltar no tempo, que está manipulando uma espada e joga a espada para o alto, e segura ela no alto. E Trunks está treinando com a espada, e o Supremo Kaiô parabeniza Trunks pelo excelente trabalho, e diz que a habilidade dele com a espada é incrível. Trunks conta que o Supremo Kaiô me colocou em treinamento rigoroso para me preparar para a chegada do Babidi. E Trunks, segurando a espada, diz que todo o crédito vai para você, Supremo Kaiô. Eu fui deixado com apenas os meus métodos, eu nunca fui capaz de elevar minhas habilidades neste nível. E Kibito, sorrindo, fala que pensar que um humano seria capaz de empunhar a espada Z, eu ainda não consigo acreditar. Já o Supremo Kaiô fala que bem, então Trunks, vamos dar os toques finais ao seu treinamento. Então faz aparecer um cubo acima deles, e segura acima da cabeça e diz, isso é Kachinko, ele é conhecido por ser a sub-5 mais rígida do universo. Vamos ver se a lendária espada Z é afiada quanto as lendas dizem. E Trunks segura a espada, e se prepara e fala, isso me soa como um plano, eu estou pronto quando você tiver. E Kibito fica olhando o Sr. Kaiô, segurando o cubo, dizer que já vai o jogar. Nesse momento Kibito sente algo e se vira apavorado, e chama o Supremo Kaiô e diz que o Babidi está se movimentando, e fala que parece que finalmente chegou a hora. Então o Supremo Sr. Kaiô sorri, e chama Trunks e fala, vamos Trunks, com a espada Z em suas mãos, nós vamos ser capazes de impedir a ressurreição de Majin Buu. E Trunks diz que está certo. Então os três partem para a batalha com Babidi, e Trunks, carregando a espada, pergunta, bem antes de irmos, seria muito incômodo se você trocarem para as minhas roupas originais? Então em um pouco tempo depois já vemos o Supremo Sr. Kaiô ferido, e Babidi, soltando gargalhadas, diz, você nunca esteve tão bem, Supremo Kaiô. E o Supremo, vendo a luta de Trunks, fala que isso não pode estar acontecendo. E Babidi, comemorando, grita, é isso aí, Dabura. De o que ele merece. E na luta Trunks e Dabura travam uma luta com espadas, e disputam força com elas, e os dois se encaram. E quando Dabura ataca cuspindo, e Trunks usa a espada para bloquear o cuspe de Dabura, e Trunks segura a espada, que começa a mudar para pedra. É quando o Supremo Kaiô grita para ele dizendo, Trunks, solte isso. Você vai se transformar em pedra. E Trunks, ouvindo o que o Kaiô falou, solta a espada. Então Dabura aproveita e ataca Trunks por trás com a espada, pegando ele de surpresa. E Trunks se vira e olha, e usa as duas mãos para segurar a espada de Dabura, e faz força para manter ela segura. Enquanto isso Kibito olha a espada Z caindo, transformada em pedra, que se parte em vários pedaços, deixando Kibito assustado por ela ter sido destruída, e falando que não pode ser a espada Z. E quando Kibito lamenta, vem um ataque e atinge a espada, a destruindo por completo. E quando Kibito olha para Dabura assustado, e Trunks se apoia no chão, e olha para Dabura, que está voando por cima dele, que diz que vai enviar os três para o outro mundo ao mesmo tempo. E o Supremo Kaiô fala para que Trunks o perdoe, e diz que não previu que Dabura ia virar um dos homens de Babidi. E Babidi grita dizendo que o Pui Pui e o Yakon não passavam de meras iscas para atraí-los até aqui, imbecis, eu não vou permitir que vocês interfiram com meus planos. Demorou 10 anos para que eu juntasse energia suficiente para ressuscitar Majin Buu. E o Supremo Kaiô responde dizendo que a única forma disto acontece é sobre meu cadáver morto, que já parte com tudo para atacar Babidi, que grita por Dabura. E Dabura escuta Babidi e lança um ataque de energia, acertando em cheio o Kaiô, fazendo colidir contra o chão, que fica caído no chão sentindo dor. Kibito se desespera ao ver o Supremo caído, e corre em direção dele gritando que não, de todas as pessoas você não pode morrer. Mas é parado por uma mão, impedido de progredir, que era Dabura, que se colocou rapidamente na sua frente, e lança uma rajada de energia, eliminando Kibito, diante de Trunks, que grita por Kibito, ao ver ele ser destruído na sua frente. Já Babidi gargalha dizendo que foi bem feito. Então Babidi se vira para o Supremo Kaiô, e começa a pisar no rosto dele dizendo que você é o próximo, eu vou fazer isso eu mesmo. E instante a mal, e usando magia, levanta o Supremo Kaiô, e começa a apertar o pescoço do Kaiô, sufocando, que se diverte fazendo aquilo. E Dabura olha gostando do que está vendo, e Trunks vai se enfurecendo e aumentando o seu poder e fala, seus bastardos, vocês me levaram ao limite, e libera o seu verdadeiro poder, chamando a atenção de Dabura, que fica impressionado. Então Trunks, transbordando o poder, diz que nós finalmente conseguimos paz em nosso mundo, e eu não vou deixar todo aquele trabalho duro ser destruído por idiotas como vocês. E parte correndo para cima de Dabura, e aplica vários socos no estômago de Dabura, e em sequência, lhe dá um poderoso chute jogando para perto de Babidi, que se assusta, que pergunta, o que aconteceu, é a imaginação minha?
ou ele ficou mais forte? E Dabura responde, que é provável que a raiva aumente o poder de luta dele, mas, não o mesmo neste nível ele não é uma ameaça real para mim. E Trunks não perde tempo, e com um salto ataca, acertando Dabura no peito, e Babidi grita que ele é um idiota, e com um chute que Trunks deu joga Dabura em cima de Babidi, e Dabura para na frente de Babidi, sem acreditar no que está acontecendo, e diz maldição, e faz uma lança surgir em sua mão, e quando percebe algo, e se pergunta, o que é isso? Meu corpo não se move, e percebe atrás dele o Supremo Kaiô. E o Supremo Kaiô, usando uma técnica para deixá-lo paralisado, grita Trunks rápido de o golpe final enquanto você pode. Então Trunks estende a mão em direção de Dabura e faz um monte de gesto rápido, e estende as mãos e diz, que não vai deixar vocês fazerem uma marca em nossa história. E quando Dabura gela, e grita para que Trunks espere um pouco. Mas Trunks não espera e lança o ataque de energia contra Dabura, que só fica olhando sem poder se mexer, e entra em desespero ao ver o ataque de energia se aproximar. E o ataque atinge Dabura e Babidi, causando uma grande explosão que abre uma grande cratera. Após o ataque, Trunks se encontra esgotado, e o Supremo Kaiô, gravemente ferido, diz, nós realmente conseguimos, a paz neste universo não está mais ameaçada, e cai diante de Trunks. Então Trunks corre em direção do Supremo Kaiô, e foi assim que a vida do Supremo Kaiô foi sacrificada para impedir a ressurreição de Majin Buu. Mas isso, e foi apenas uma pequena pitada do desespero iminente que está chegando, e alguém vendo aquilo, sorri e diz, que aquilo é maravilhoso. Era o Goku Black que diz, eu finalmente encontrei uma linha do tempo, aonde aquele deus da destruição intrometido do 7 universo não existe. Já no presente na corporação Cápsula, todos estão em volta de Trunks, ouvindo a história dele. E Trunks conta que, logo após isso, foi quando o Goku Black apareceu, ele não perdeu tempo para matar os humanos. E Goku ouvindo aquilo fala, caramba Trunks, você realmente passou por momentos difíceis. E Whis comenta, que para resumir, parece que no futuro de Trunks você não existe Bills-sama, e Bills fala, e depois de ter descoberto esta bocada, este tal de Goku Black viu uma oportunidade e viajou para lá. Então Whis fala, mas, existem indivíduos que sabem do fato de que, caso o Supremo Kaiô morra, o deus da destruição também parece, for os deuses de alto nível, nenhum deles sabe disto. Então Bills diz, que isso significa que esse tal de Goku Black está em par com outro deus. E Whis comenta, que para piorar a situação, existe o fato de que ele foi capaz de procurar e chegar em uma linha do tempo diferente onde o deus da destruição e o Goku e seus amigos não existem, isso apenas significa que ele possui a habilidade de viajar entre os mundos paralelos. Bills ouvindo aquilo diz, que é impossível, que aquilo é um absurdo. Então Bills pergunta para Trunks, você tem certeza de que não existe nenhum deus da destruição em sua linha do tempo? E Trunks responde, que sim, esta é a primeira e a única vez que eu ouvi isso. E pergunta, então eu suponho que você seja um deus da destruição? Goku ouvindo a pergunta de Trunks diz, sim, eu ainda não lhe apresentei. E aponta para Bills e fala, este aqui é o deus da destruição Bills, e aponta e diz, e este aqui é Whis, e o Whis diz, que é um prazer em conhecê-lo. E Trunks diz que, e um prazer em conhecer eles. Então Goku fala para Trunks, que eles são bem mais fortes que no. Trunks ouvindo aquilo se anima e pergunta se aquilo é sério. Bulma então diz que, sim, mas os conceitos de civilidade e delicadeza são estranhos para eles, então tome cuidado. Então Trunks olha para Bulma, e sem entender pergunta, o que você quer dizer com isso? E Bills irritado fala, que tem certeza que, você já vai descobrir. E Bulma bate palma e diz, certo, vamos parar esta discussão aqui por agora, não importa quantas discussões nos tenhamos, nos estamos de mãos atadas até nos termos energia suficiente para usar a máquina tempo. Primeiro Trunks, vá se trocar, põe algumas roupas limpas, o prédio 29 é usado como guarda-roupas, então você pode escolher o que você quiser, e Trunks agradece. E quando o Trunks do futuro percebe, as crianças olhando para ele, e vai até o pequeno Trunks, se abaixa e diz, ei pequeno eu, você vai crescer e se tornar um bom homem. E pergunta se o pequeno Trunks já pode se tornar em Super Saiyajin, e o pequeno responde que sim. Ouvindo a resposta, o Trunks do futuro pega na mão do pequeno Trunks e diz que entende. Parece que eu estou em boas mãos, cuidar de sua família e amigos é o mais importante, e o pequeno diz que sim senhor. Nesse momento Trunks do futuro repara em uma garotinha, atrás do pequeno Trunks. Então pergunta para ela, qual o nome dela? E a pequena garotinha envergonhada responde, que se chama Mai, diz que é um prazer em conhecê-lo. Trunks ouvindo o nome dela pega na mão dela e diz, que sabia. E a pequena Mai fica tímida, e pede que ele espere. E o pequeno Trunks olha para Mai e vê,
ela perguntar se ela também está no futuro. E o Trunks do futuro responde que, sim, claro. E Pilaf e Shu também perguntam se eles estão no futuro. Trunks olha para os dois e diz que não sabe. Eu acho que nunca vi vocês. Então Pilaf e Shu ficam desanimados e dizem que entende. E Bulma fala para Trunks que a janta é às 6, e pergunta se ele sabe onde fica o restaurante, e o Trunks responde que sim, e conta que ele foi reduzido a ruínas no meu futuro, então eu não tinha razões para visitá-lo, mas eu me recordo onde fica. Então Bulma fala que vai estar no laboratório de pesquisas, e gostaria que você me visitasse quando tiver tempo, e Trunks responde que está entendido. Então Trunks sai da sala deixando Bulma e Vegeta na sala, e aperta os punhos. E quando a porta se fecha, Trunks para e abaixa a cabeça, e pensa na Mai. Já o pequeno Trunks não acredita na pequena Mai e fala, você não parece muito bem Mai, mas a Mai está boba, e dizendo a sua estatura, seu perfil bonitão, eu estou de pernas pro ar. E o Trunks fica espantado com a Mai, sem acreditar no que ouviu. Já Bulma escutando ela briga dizendo, você é muito nova para fazer expressões assim. Então Mai dá risada envergonhada, e diz por favor não estrague meu barato. Já no futuro, Goku Black fecha os olhos, tentando sentir a presença de Trunks, e diz, como pensei, ele desapareceu completamente desta linha do tempo. E olha para o céu e imagina para onde ele possa ter ido. E fala, que já eliminou todos os senhores Kaiô de todos os universos, isso significa que não existem mais nenhum deus da destruição, então como Trunks fugiu deste mundo, eu posso dizer que não existe ninguém para se opor contra mim. E diz não, isso faz as coisas ficarem muito entediantes. Então desce até o chão, e pega a mangueira de combustível, e segurando a mangueira diz, que agora é hora de apreciar minha conquista, e fala que, a tenacidade de um Saiyajin é algo para se amedrontar e sentir apreensivo, e diz, de todas as pessoas sei disso. Então voa para o alto e diz, eu achei que chegou a hora de dar uma conferida, e parte voando do local, deixando Mai caída lá, e quando vem um gato preto se aproximando dela, e o gato já em cima de Mai, começa a lamber o rosto dela, e se arrepiando. E atrás do gato está tudo destruído aonde ficava o restaurante da Corporação Cápsula. Já nos dias atuais, o gato sente cheiro de comida, e vai atrás da onde está vindo o cheiro. E todos estão a comer. E no meio da janta, o pai de Bulma diz que entende, que você Trunks veio do futuro. E a mãe de Bulma dá risada e diz, e eu pensei que você tinha entrado em um surto de crescimento, devido à dieta que sua mãe colocou em você. E Trunks ouvindo aquilo dá uma risada sem graça, e Bulma pergunta para ele, se gostou da comida. Então Trunks sorrindo diz que está uma delícia, e fala que isso realmente me faz lembrar de minha infância, e Bulma diz que fica feliz por isso. Enquanto isso o pequeno Trunks tenta chamar a atenção da Mai. Enquanto isso Whis pergunta, você já provou a sopa, Bills? Não existem palavras para expressar este gosto incrível, e Bills responde perguntando se ele tem certeza, me parece suspeito, como um vômito de um certo dragão do planeta Gaspar. E Goku se vira e pergunta dizendo, diga Trunks, sobrou algum companheiro seu no futuro? Então Trunks abaixa a cabeça e responde, eu duvido, o Goku Black se livrou de todos os deuses e disse que não existia mais ninguém que pudesse entrar em seu caminho. Eu tenho certeza eu era o último guerreiro de pé. Whis ouvindo aquilo diz, como suspeitei, todos os outros supremos senhores Kaiô foram mortos também. Enquanto isso Bills se delicia com a comida. Mas Pare fala, maldição, então aquele bastardo pode fazer o que bem entender. E diz mais. Mas, isso não aplica apenas para o seu mundo no futuro, não existe nada para impedi-lo de aparecer nesta linha do tempo também, e se ele fizer isso é provável que ele faça a mesma coisa aqui. E Whis fala, eu ainda não ouvi nada sobre isso do Supremo Kaiô, talvez eu deva ir até lá e perguntar para ele. E Bills fala que sim. Talvez exista algum deus que sucumbiu, para o mal. Já no 10º universo. No mundo do Supremo Kaiô, Kibito luta com alguém e vai trocando golpes, mas é golpeado, sendo jogado para chão. Então Kibito olha e vê o seu oponente mexendo as mãos e fechando uma das mãos e abrindo a outra, e se colocando em posição de luta, e parte com tudo para cima de Kibito. E Kibito se coloca em guarda e energiza a mão, e estica a mão golpeando seu oponente no rosto ou jogando de lado. Então ele põe a mão no chão e dá um salto para trás caindo de pé, e aperta os dedos da mão, e levanta a mão para o céu, causando uma grande explosão de baixo para cima, contra Kibito.
que só se defende. E Kibito no meio da fumaça reclama dizendo maldição. E quando é surpreendido pelo ataque do seu oponente, que já vai dando vários golpes, e Kibito só se defendendo. E quando o oponente aplica um chute em Kibito, o surpreendendo e fazendo Kibito abrir a guarda. E os dois com a mão energizada vão um contra a outra. E ficam no duelo de poder. E seguem um forçando o outro. E quando o oponente sorri, e recua o braço para trás, fazendo Kibito passar com tudo por ele. Então o oponente de Kibito levanta a mão pro alto e vai para golpear Kibito nas costas agora que ele tá indefeso. Nesse momento alguém grita que isso é o suficiente por hoje, a partida já foi decidida. Então ele para o ataque, Kibito está tremendo. E quando aparece o Supremo Senhor Kaiô dizendo que aquilo é incrível, enquanto o oponente de Kibito o ajuda a se levantar e pede obrigado para Kibito, que diz claro. E nesse momento que nos é revelado o nome dele, com o Supremo Senhor Kaiô dizendo, se eu me recordo, o Zamasu é o Kaioshin do norte do 10 universo, e o Senhor que está com ele fala, que agora, ele está seguindo meus passos e treinando para se tornar Supremo Senhor Kaiô do 10 universo. E o Supremo Kaiô diz, que mesmo se nós juntassem todos os Supremos Kaiô juntos, eu duvido que teria alguém para as suas técnicas e habilidades. E o Supremo do 10º diz, que provavelmente, e diz que existe algo que vem me incomodando, ele é muito focado e sério com qualquer coisinha. Então Zamasu e Kibito se cumprimentam diante dos Kaiô. E Zamasu fala, como eu esperava, todos vocês do 7º universo possuem um alto nível. E Kibito diz, que não tem outra opção a não ser ficar sem palavras por existir um Kaioshin que possua tamanho talento. Já Zamasu diz, eu tenho o maior respeito por vocês dois, eu ouvi dizer que alguns anos atrás, vocês dois foram capazes de derrotar o Majin Buu. Então o Supremo Kaiô fala, que nós não conseguimos fazer isso com apenas nossa força. Além do mais, tarefas como estas sempre estão na jurisdição do Deus da Destruição. E Kibito olha e diz, verdade, entretanto isso seria muito difícil para nosso Deus da Destruição, já que ele gosta de tirar uma soneca. E quando Bills espirra, e Whis olha para ele e diz, mestre, talvez 5 você esteja resfriado. E Bills responde dizendo, as noites aqui na Terra podem ser um pouco frias. E o Supremo Kaiô fala para Zamasu, que além do mais, se não fosse pelo Sengoku e seus amigos, nós teríamos parecido nas mãos do Babidi. Então Zamasu pergunta, quem é este Sengoku que você fala? Então o Kaiô conta, ele é um Saiyajin piedosa que atualmente está morando no planeta Terra. E Zamasu se pergunta um Saiyajin? Então Zamasu dá risada e diz, como se um mero mortal pudesse sonhar em conseguir um poder que superasse, nos deuses. Então Kibito interrompe e diz na verdade, e algo meio constrangedor de admitir, mas, recentemente existem mortais que transcenderam ao mesmo nível que nos deuses, e Zamasu olha e diz, que só pode ser brincadeira. E o Supremo Kaiô completa dizendo, pode ser isso, mas não existe nenhuma entidade que pode superar o poder de um Deus da destruição. Quando as coisas estão complicadas, a decisão mais prudente é deixar as coisas com ele. E Zamasu diz, eu não concordo, eu penso que você fez a melhor escolha, existências desnecessárias devem ser eliminadas. Então o Supremo Kaiô ouvindo aquilo pergunta, existências desnecessárias, e o Supremo Kaiô do 10º universo, respira fundo. E o Zamasu fala, que de agora em diante, nos vamos procurar proteger ativamente a ordem em nossos universos. E o Supremo Kaiô olha para ele e diz, que com certeza, e diz, que bem então se você nos dá licença, nós já vamos. Então Zamasu faz referência e diz, muito obrigado por esta sessão de treinamento. E assim Kibito é o Supremo partem. E o Zamasu em referência ouve o Supremo Kaiô do 10º universo dizer, como eu esperava, a sua habilidade de luta sem precedente. E Zamasu diz que está contente por ouvir isso, e o Supremo Kaiô fala, o que nos devemos focar, é em refinar o seu interior. E Zamasu fica sem entender o que ouviu. E no templo do Supremo Kaiô do 10º universo, o Supremo leva Zamasu para uma sala que contém algumas esferas, que mostra alguns mundos. Então o Supremo Kaiô olhando uma das esferas pede para Zamasu, eu quero que você observe atentamente este planeta Babari. E Zamasu faz o que foi pedido. E Zamasu olhando vê, uma criatura segurando uma clava, que acerta a cabeça de outro ser com a clava. E vendo um dos seres, mordendo o outro diz, que selvagem. Então o Supremo Kaiô explica, estas criaturas demi-humanas acabaram de evoluir para o seu estado atual,
mas eles são muito raivosos e agressivos. Qual é a sua sugestão para nos lidarmos com eles? Então Zamazu fala: eu proponho que nos remediacemos a situação nos ainda pudermos. Então o Supremo Kaiô pergunta: remediar a situação? E Zamazu fala: para colocar de forma simples, exterminar ele. O Supremo Kaiô, ouvindo aquilo, grita dizendo: você diz isso sem se importar, Zamazu, eu acabei de te dar um sermão sobre as responsabilidades de um Deus da destruição. Então Zamazu pergunta: então o que nos devemos fazer, Supremo Senhor Kaiô? Sentar e tentar conversar com estes selvagens e tentar mostrar para eles as virtudes da paz e tranquilidade? O Supremo responde dizendo: nos vamos observar eles, eu passei os últimos 1000 anos fazendo isso. Tudo o que nos devemos fazer é manter o curso. E Zamazu fala: harmonia e esclarecimento não é algo que estes brutos vão descobrir sozinho. Então o Supremo Kaiô diz: não tem como nos sabermos isso com certeza. E Zamazu reclama dizendo: claro que nos podemos, depois de observar inúmeros planetas, está o ponto, a dedução simples para fazer. Você e eu sabemos qual vai ser o destino dele. Então o Supremo Kaiô fecha os olhos e respira. E diz: muito bem. Se você fala com tanta certeza, vamos ver. Então Zamazu olha espantado e pergunta: ver? Nesse momento o Supremo Kaiô faz aparecer uma caixa em sua mão, e abre a caixa e diz para Zamazu contemplar. E conta que são anéis do tempo, dizem que eles permitem a viagem pelo fluxo temporal. Precisamente, com isso, nos podemos observar o que o povo de Baribari vai se tornar. Se existe algum valor real e mérito em permitir a estas criaturas encontrarem seu próprio caminho, você vai descobrir isso com seus próprios olhos. E Zamazu diz que está entendido.